3, estaremos lendo apenas os versos 19 e 20, que dizem: Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transformado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Amém? Amém, glória a Deus. Eu não tenho muito esse hábito, mas olhe para o irmão do seu lado e diga: a fornalha não será evitada, mas o quarto homem da fornalha passará no fogo contigo. Amém? Aqui no capítulo 3 de Daniel, especialmente nos versos 19 e adiante, nós vamos entender que este é um evento que é narrado por acontecimentos. E esses acontecimentos mostram para nós um contexto, contextos anteriores que vão nos apontar o que leva adiante aos acontecimentos. Nós vamos nos lembrar de Daniel capítulo 1, na qual é citado que o rei Nabucodonosor invade a Israel e sitia toda a sua cidade. Porém, o contexto por trás dessa invasão era dividida por 4 partes. Primeiro, o reino de Judá estava muito mal politicamente, já que era um reino pequeno que se encontrava entre Egito e Babilônia. E depois que a Síria caiu, precisamente no ano 612 a.C., o Egito tentou controlar a Judá. Então o rei Josias morreu tentando barrar este controle egípcio sobre Judá. Em 609, então Judá virou um reino vassalo dos egípcios por um tempo. A segunda parte é quando Nabucodonosor entra em cena, no ano 605 a.C., especialmente na batalha de Carquemes. Babilônia derrota o Egito e assume todo o controle da cidade. Nabucodonosor marcha em Jerusalém logo em seguida. Até então o rei de Judá era o rei Jeoaquim, e ele acaba se tornando um rei vassalo da Babilônia e de por consequência Nabucodonosor. A terceira parte é que entre este meio tempo, o reino de Judá acabava revezando entre lealdade. Especialmente Jeoaquim e depois Edequias não aceitaram ficar sobre o vassalo da Babilônia. Então ficavam fazendo alianças com o Egito, e isso irritaria o rei Nabucodonosor. Então os profetas Jeremias e Ezequiel, ao longo dos textos, avisam: se rendam, é castigo de Deus. Mas os líderes de Judá ignoraram esse aviso. E a quarta parte é o estado espiritual do reino de Judá. Jeremias passou pelo menos por cerca de 40 anos pregando sobre idolatria e injustiça social. O povo estava cheio de idolatria. Então o templo que ainda existia acabava virando um amuleto dentro do reino de Judá. E estes são os contextos. Por mais de 20 anos e por 2 profetas diferentes, o povo de Jerusalém e de Israel já havia sido avisado pela invasão. Porém, continuaram insistindo em se rebelar contra a Babilônia. Então tudo é posto aos finais, quando no ano de 586 a.C., finalmente Nabucodonosor invade a Jerusalém. Uma outra parte que destaca também Daniel capítulo 1 é a parte na qual Aspenaz, que era o chefe dos concubinos, a Babilônia, leva jovens cultos e sem nenhuma imperfeição perante ao rei Babilônio, especialmente 4 filhos de Judá, que são Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Então Aspenaz, no verso 7, põe os nomes dos jovens com nomes culturais pagãos. Então Daniel agora passa a ser chamado por Beltesazar, Ananias agora passa a ser chamado por Sadraque, Misael sobre Mesaque e Azarias sobre Abednego. Então aqui logo no verso 7 em diante, no capítulo 1 de Daniel,
nós vamos ver que o mundo é acostumado a tentar ditar a nossa identidade. Pois agora, Daniel não era mais Daniel, é Beltesazar. Agora, Mesaque não é mais, Abednego não é mais judeu, pois agora seu nome havia sido trocado. Então especialmente todos os 4 jovens que são citados, têm a sua identidade alterada. E essa é a tendência na qual o mundo quer trazer para nós. Lembrando que, embora o povo estivesse cativo, os 4 jovens se sobreguardavam sobre o contexto de idolatria e sobre os contextos dos manjares que lhes seriam oferecidos. Então, por mais que o mundo tentasse trocar os seus nomes e as suas identidades, os jovens estavam resguardados perante a presença de Deus. Então nós vamos ver logo que no verso 7 diante, do capítulo 1, embora fosse uma tendência dos babilônios trocar nomes, tentar trocar identidades, tentar ditar costumes, aquele que era fiel ao Senhor perseverava na sua real identidade com o Senhor. Então o capítulo 1 marca para nós a invasão de Nabucodonosor a Jerusalém e a sua sitiação, o rei Joaquim sendo vassalo e os jovens sendo também tidos como os sábios do rei. Então nós entraremos no capítulo 2, na qual narrará o episódio da estátua. Especial, Nabucodonosor tem um sonho e o seu espírito fica profundamente perturbado após esse sonho. Nabucodonosor tem sobre o seu sonho uma estátua, na qual a cabeça era composta por ouro, o peito e os braços eram compostos de prata, o ventre e as coxas eram compostas por bronze, as pernas eram compostas por ferro e os pés eram parte ferro e parte bronze. E num determinado tempo do seu sonho, uma pedra, na qual o texto vai dizer para nós que não é empurrada, vem de encontro à estátua e acaba ferindo os pés da estátua, que era ora feito por ferro e ora feito por barro. Então, a partir de então, Nabucodonosor se encontra inquieto após esse sonho. Então ele convoca a sua comitiva de jovens sábios, os seus magos, os seus sátrapas e também aos feiticeiros, para ter uma resolução sobre o seu sonho, contanto na qual o ultimato era o seguinte: vós, porém, se não trouxeres uma resolução a mim, matarei toda a sua casa. Então o primeiro povo a se apresentar ao rei Nabucodonosor eram os caldeus. Então os caldeus se apresentaram como aparentemente quem resolveria esta perturbação do rei. Então eles oferecem os seus serviços. Diga, Senhor Rei, o que nós podemos fazer e nós lhe traremos a resolução. Então Nabucodonosor conta o sonho. Então eles, por uma segunda vez, repetem o que haviam dito no primeiro comentário e dizem novamente: Senhor, revela-nos a nós o seu sonho e diga o que nós podemos fazer. Então Nabucodonosor se enfurece com o comentário e diz: vós só estão tentando ganhar tempo sobre o meu comentário. E então no verso, se não me engano, no verso 19, ele irá declarar contumazmente que irá extinguir e matar a todos os sábios da Babilônia, pois afinal de contas ninguém havia dado a resolução do seu sonho. Então Daniel leva adiante esse problema aos seus companheiros, e então nós vamos ter uma resolução, porque o Senhor dá o significado do sonho. Porque na verdade todas as partes da estátua, a cabeça, o ventre, o peito, as pernas e os pés, eram composição dos reinos que viriam, já que a cabeça de ouro representaria o próprio reino da Babilônia e consecutivamente o seu rei Nabucodonosor. Então os outros reinos que viriam adiante, eles trariam outro significado, até que enfim, por conta, nós teríamos uma resolução do que resumidamente foram o seu sonho. O peito e os braços de prata representariam um reino inferior à Babilônia, que seria o reino do Império Medo-Persa.
localizada entre 539 a 331 a.C. O ventre e as coxas de bronze representariam o terceiro reino império que surgiria, que seriam o Império Grego de Alexandre o Grande, que é datado de 331 até o ano 168 a.C. As pernas de ferro seriam o quarto reino, forte como ferro, que seriam justamente o Império Romano, do ano de 168 a.C. adiante. Porém, os pés que se notam seriam parte de ferro e parte de barro, seriam os reinos divididos, que misturariam força e fragilidade ao mesmo tempo. E muitos veem esses reinos como os reinos que vieram depois do Império Romano. E a pedra que se corta e necessariamente é cortada sem as mãos e fere as estátuas nos pés, tem a linguagem simbólica na qual seria o reino de Deus estabelecido por Cristo, que esmagaria e substituiria todos os reinos. Então, a partir desta resolução, conforme simbólica e teológica, Nabucodonosor promove Daniel e aos seus homens em um cargo elevado. Então nós chegamos no capítulo 3, onde finalmente se encontra o centro do nosso texto. Pois afinal de contas, irá começar como? No versículo 8. Pois os homens caldeus, que inclusive haviam sido salvos pela resolução do sonho, na qual Daniel dava ao rei no capítulo 2, acusaram aos judeus de não se ajoelharem pela estátua de ouro. Tanto é que no verso 12, nós vamos ver eles acusando especificamente Sadraque, Mesaque e Abidnego, ainda destacando as suas posições perante ao rei que lhes tinha destinado as suas posições. E tudo então começa com inveja, já que muito provavelmente eram os mesmos caldeus que haviam sido salvos por um judeu, agora acusavam os judeus por não se prostrarem perante a estátua de ouro. Então essa narrativa vai nos tratar e vai desenvolver a nós o acontecimento antes do lançamento dos 3 homens dentro da fornalha. Então aí nós vamos ver que o mundo necessariamente nos odeia por quem nós somos. Porém, biblicamente nós temos um versículo que eu especialmente gosto muito, que se encontra lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 4, que vai dizer que, porém, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então agora, os caldeus que anteriormente, no capítulo anterior, haviam sido salvos por um judeu, acusavam outros judeus por não se dobrarem perante a estátua. Então Nabucodonosor toma conhecimento deste evento e manda chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou melhor dizendo, Ananias, Azarias e Misael, para se explicarem o porquê não se curvaram, já que o decreto do rei babilônio era estendido a todos os seus servos e governos que eram dominados pelos babilônios, e a desobediência contra os decretos do rei geralmente terminavam em humilhação e morte. Então os jovens vêm perante a Nabucodonosor, dizendo que não se prostrariam à estátua, porque eles já possuíam a um Deus. E é aqui que é no texto que nós vamos achar interessante, porque Deus posteriormente não os livraria da fornalha, pelo contrário, ele entraria na fornalha com eles, na figura do quarto homem, na qual nós vamos ver sucessivamente no texto, no modo posterior. Então nós chegamos no verso 21, na qual o rei se enfurece profundamente com Ananias, Azarias e Misael e os lança dentro da fornalha. Então ordenou que ainda posteriormente se acendesse a fornalha 7 vezes mais. E no verso 25, porém, Nabucodonosor vai se encontrar confuso, porque afinal de contas, perante todos os seus sábios, perante todos os seus governantes, perante todos aqueles que aguardavam e viam aquela cerimônia, ele havia lançado apenas 3 jovens dentro da fornalha. Então ele, confuso, no verso 24, faz uma pergunta aos seus oficiais: por acaso eu não lancei apenas 3 jovens dentro da fornalha?
Eles respondem: sim, Senhor, lançastes apenas os 3 jovens dentro da fornalha. Então, no verso 25, ele enxergará 4 homens dentro da fornalha. Inclusive o texto vai relatar para nós com detalhes que os 4 homens passeavam dentro da fornalha, e que o 4º homem exclusivamente havia e possuía características de um filho de um dos deuses. E esse é o relato de Nabucodonosor. Porque embora os contextos apontem para nós que os problemas vão se achegar, que as dificuldades vão se levantar, aquele que permanece fiel em Deus não será frustrado. Aquele que permanece fiel em Deus não será envergonhado. Pois o fogo pode ser aceso, pois o homem pode utilizar o fogo para nos queimar. Porém, maior é aquele que está em nós e que entra dentro da fornalha para mostrar ao mundo. O mundo pode ter um fogo que quer queimar, o mundo pode ter um fogo que quer acusar, porém maior é aquele que entra dentro da fornalha conosco, que caminha e passeia no fogo dentro da fornalha para mostrar aos homens que maior é Deus, que o maior controle quem possui é Deus, e quem escreve a nossa história é o Senhor Deus. Porém, os eventos posteriores começam no versículo 8, na qual as acusações começam por inveja. Os próprios caldeus se dirigem ao rei Nabucodonosor: rei, tu não declaraste que todos os teus servos deveriam se prostrar perante a estátua? Pois é, 3 daquele lá que o Senhor nomeou a homens de negócios não querem se curvar à tua ordem. Então é um contexto que começa com inveja. E o interessante é que os invejosos são detalhistas. Eles lembram daquilo que fora feito no passado. Eles são detalhistas ao ponto de acusar com precisão, para que não houvesse dúvida no rei. Isso são aqueles mesmos na qual o Senhor nomeou homens de negócios. Pois além de serem detalhistas, são rancorosos. Afinal de contas, as suas magias, os seus ritos e as suas sabedorias não foram suficientes para resolverem o problema do rei Nabucodonosor, lá no capítulo 2. Tanto é que o rei se enfurece e encarrega, e no texto nós vamos ver em especial o seu guarda real, a executar todos os sábios da Babilônia, já que ninguém havia tido uma solução para o seu sonho e o seu espírito se encontrava perturbado. Porém, o invejoso não foi suficiente para realizar aquilo que lhe fora demandado. Aqui nós estamos falando de um tempo antes de Cristo. Porém, os tempos passam, e os invejosos possuem as mesmas características. Uma, ele é detalhista. Ele vai lembrar do que você fez no passado, ele vai lembrar do que você faz no presente, e ele ainda lembrará do que você fará no futuro. 2, são frios e calculistas. Estão sempre num aguardo para nos acusar. Estão sempre atentos e aguardando uma brecha para nos apontar. E por terceiro, consecutivamente, acabam possuindo as características do maior acusador. E biblicamente o maior acusador é isso mesmo, esse aí mesmo que você está pensando, Satanás. Então os caldeus esperaram um momento, já que os seus deuses não os respondiam, para dar uma solução ao sonho do rei. Então entenda que todo aquele que é separado por Deus está fadado a enfrentar desafios. Porque o nosso estilo de vida, porque a fé que nós professamos não agradará ao mundo, pois o mundo está acostumado com uma maior liberdade. Afinal de contas, o ser humano é livre para escolher, para decidir, para o que querer usar, para o que querer ouvir, para o que querer comer.
para o que decidir e pensar sobre todos os assuntos. Porém, esta liberdade em excesso acaba trazendo a sensibilidade e a consequência no homem de uma falsa ilusão, de um discurso mentiroso. Afinal de contas, os mesmos cadeus que haviam sido salvos no capítulo anterior, agora acusam aos judeus. E o interessante é que fora um judeu que fora um canal de bênção anteriormente para suas próprias vidas. Agora, porém, lembrando nós da consequência do perfil do invejoso, ele vai esperar você falhar, ele vai esperar você cair. Numa brecha oportuna, ele revelará detalhes da sua queda, onde você estava, em qual horário foi, em qual tempo foi, aonde você caiu, como você caiu, o contexto que te sucedeu, a prova que você enfrentou, por que você caiu, com quem você caiu, quando você caiu, para que você caiu. Então nós vamos encontrar dentro do texto essas características inseridas nos caldeus. Porém, o que eles não esperavam é que Deus não evitaria a fornalha sobre os seus. Porém, mais e muito mais além do que isso, ele enviaria o quarto homem, que faria toda a diferença dentro da fornalha. O texto vai revelar para nós que eles passeavam dentro da fornalha. Então Nabucodonosor fica confuso e vai lhe perguntar: por acaso não seriam 3 homens? Pois é, o quarto homem da fornalha não deixou os jovens sozinhos. Embora esta seja uma história antiga, um evento antigo, isso acontece também conosco, porque muitas das vezes Deus usará o contexto doloroso para nos provar. Afinal de contas, o livro de Daniel já começa com a invasão do rei, exílio, êxodo em massa, cativeiros e servidão. Tanto é que o próprio rei Joaquim acabara se tornando um vassalo. Então o contexto começa complicado, porque nós vamos ver cativeiros, prisões e escravidão e servidão de um certo modo. Porém, mesmo assim, isto era a vontade do Senhor. E aí nós vamos nos defrontar sobre o que nós vamos esperar e qual será a nossa realidade. Pois os nossos acusadores zombam de nós, riem de nós, debocham de nós, nos menosprezam, e na qual nós vamos conjecturar, e podemos conjecturar dentro do próprio texto, que eles vão dizer: agora onde está o Deus de Sadraque, e de Mesaque, e de Abednego? Já que esta ordem do rei era irrevogável. E tanto é que na maioria das culturas, o rei não poderia nem mesmo revogar a sua própria ordem. Tanto é que nós vamos ver, se eu não me engano, no próprio livro de Daniel, isso acontecendo posteriormente, quando Daniel é lançado na cova dos leões. Então, o que era revogado, escrito e ordenado, era irrevogável ao mesmo tempo, assim que entrava em ação. Embora os caluniadores estivessem ali tramando, nada daquilo seria capaz de parar o que Deus iria fazer. Então os jovens perseveraram e com ousadia ainda responderam ao rei: não, nós não nos drogaremos, não, nós não nos desviaremos, não, nós não nos conformaremos. E hoje nós podemos ver que esse comportamento de caldeu tem alcançado muitos de nossos irmãos na fé, pois eles veem um Deus que somente pode prover. Eles enxergam um Deus que somente podem operar em contextos bons. Se tudo está bom, tudo está bem. Se tudo está bem, tudo está bom. Não há tristeza, não há dificuldade, é só alegria, é só vitória, é só bênção, é só prosperidade. Não tem saúde, não tem enfermidade. E acabamos vivendo um Deus
que é desconstruído pelas nossas próprias mentes. E quando nós vemos irmãos nossos passando por dificuldades, nós apontamos: ué, não é servo do Senhor? Não serve ao Senhor? Por que esta dificuldade? Ele não adora o Senhor? Não está lá de domingo a domingo, segunda a segunda, quinta a quinta, sábado a sábado, buscando ao Senhor? Por que esta dificuldade? Então essa síndrome de cananeus alcançou muitos de nós. Porque quando nós vemos um servo do Senhor na dificuldade, o nosso primeiro pensamento é aquele mesmo pensamento que o povo de Israel tinha na antiguidade. Qual foram os pecados dos pais dele? E infelizmente isso acaba se tornando um retrato real. Porque nós esquecemos que o nosso Deus tem a total onipotência para operar como quer, onde quiser e como Ele escolher, como deve ser. E nós acabamos desafiando a Deus, claro, desnecessariamente, por achar que Ele irá operar somente de um modo. Porque por quantos daqueles que estavam ali, com certeza observaram a fé daqueles jovens. E nós vamos ter indicativos teológicos que eles recusavam os manjares do rei, que eles não tinham os mesmos costumes na qual os outros servos do rei tinham. Nós vamos ver que o comportamento do servo do Senhor é diferente, independentemente de onde ele estiver. E isso acaba sendo para nós um choque, porque afinal de contas,